aí algumas coisas, alguns fatos, cenas que vocês viram, aconteceram, né, o que passaram pelos cenários aí de que estão passando de entrevistas. Então, isso é bacana para que a gente tenha, tá? Então, vamos lá. A gente tem uma atividade que eu não dei feedback. Não sei se vocês observaram, eu estou dando sempre um feedback, né, o retorno das atividades, depois de 2 aulas. Então, por exemplo, a atividade que eu dei, que eu fechei agora há pouco lá no Que Mágico, eu só vou dar retorno na próxima aula para vocês, porque aí dá tempo de eu corrigir também, olhar, e aí eu dou o retorno. Então, eu estou colocando o retorno para vocês sempre da 2 aulas para trás. Então, a gente tem uma atividade semanal que a gente teve no dia 7/10. A aula passada a gente falou bastante sobre aquele vídeo que eu coloquei lá no Que Mágico, que é dicas de entrevista, né? De como as pessoas se comportam, como deveriam se comportar, vestimenta, algumas coisas nesse sentido. E aí, o que a gente considera aí a atividade que eu coloquei para vocês, que depois que vocês assistiram o vídeo, né, o que vocês achavam que o melhor candidato é aquele que responde o que o selecionador quer ouvir? Foi essa pergunta que eu fiz, e aí vocês responderam. Então, na verdade, o melhor, né, candidato, é aquele que responde coisas coerentes, verdadeiras, né? E é claro que o candidato vai responder algumas coisas, e claro que o selecionador quer escolher realmente, quer escolher aquele candidato que respondeu o que ele quis ouvir, né? E quando a gente se coloca no lugar de um selecionador, vamos tirar o nosso cartaz aí de candidato, de que a gente passou por entrevista ou passaremos pela frente, vamos tirar um pouco isso e ver como selecionador, seja eu como líder, seja eu como uma selecionadora da área de RH, de uma empresa, e aí eu vou ver essa questão de eu selecionar alguém. É claro que eu vou querer ouvir algumas coisas, que eu vou questionar aquele candidato, e eu sei que, de repente, pode ser algumas coisas que eu queira ouvir mesmo, né? Então, o que a gente tem que ser, quanto candidato, é ser o mais sincero possível. Porque se de repente a gente sabe, então eu já sei o que ele vai me perguntar, os pontos positivos, os pontos negativos, se eu conheço da empresa, eu tive aula de recrutamento e seleção, agora eu vou para um processo seletivo bem diferente, eu vou com mais experiência, eu vou com mais algumas dicas, né? Só que nem sempre isso vale. Porque o que a gente tem que fazer numa entrevista é ser nós mesmos. E quando a gente faz uma entrevista com alguém, e esse alguém ele não é sincero, ele não é verdadeiro, ele não é transparente, o que acontece? Durante a experiência desse funcionário, ele não vai estar adequado àquela empresa, porque se coloca no lugar de uma empresa que está precisando de um funcionário que seja proativo, que seja dinâmico, que seja espírito de equipe. Você vai fazer perguntas para esse candidato dessa forma para ele. E aí ele diz o que a gente quer ouvir como selecionadora, mas ele não é nada daquilo. O que acontece nos 90 dias dele de experiência? Ele vai embora, né? Ou ele vai embora por conta da empresa, ou a empresa manda ele embora, né? Não sei se algum de vocês já conviveram com isso ou já ouviram falar disso. Por isso que existe o contrato de experiência de 90 dias. Por isso que as empresas fazem isso. Você sabe me dizer essa diferença de questão de contrato de experiência? Por que ele existe? Por que isso é bacana ter? Se vocês não quiserem ligar o microfone ou ligar a câmera, escrevam no chat. Coloca para mim, eu acho que é interessante isso, porque no momento que vocês estão na área de RH, ou mesmo quando líder, ou mesmo na administração de uma empresa, é interessante vocês saberem essa diferença. E aí eu queria saber se vocês têm ideia do porquê isso, do porquê que as pessoas, as empresas contratam conforme contrato de experiência. O que vocês me falam? Oi, professora, boa noite. Tudo bem, Priscila? Tudo bom? Tá bom. Então, eu acredito que seja para um conhecimento, né, da pessoa, da forma de trabalho. Eu Tá, acredito que seja uns desses só, pode ser que tem mais, né? Mas eu ia deixar esses dois. tá. Quem mais quer complementar alguma coisa que a Priscila falou? Professora, Oi, Daniele. boa noite, tudo bem? Bem, graças a Deus, e você? Eu tô mais ou menos hoje, professora. Eu tô um pouco febril, tô Tô meio. vendo que você tá rouquinha aí.
Não é E Covid, assim, não, né? eu espero que não, eu não tenho nenhum outro sintoma, Então professora, se mas cuide, hein? eu ando muito cansada. É. A rotina do dia a dia. Obrigada, professora, por perguntar. Professora, eu acredito que seja uma questão de adaptação, né? Eu coloquei ali no chat, porque muitas vezes, mesmo que a pessoa, ela, no momento da entrevista ou do processo seletivo, ela tenha ali o chá, né? Como a senhora já explicou, as habilidades, o conhecimento, às vezes ela não se adapta, seja a cultura da organização, ao clima da organização, talvez ela tenha Uhum. toda essa bagagem de formação para aquela vaga, ela está apta para a vaga, mas existe essa questão de adaptação. Fora que algumas empresas também contratam por essa questão de experiência, para verificar se realmente aquilo que foi dito ali, que é o que a senhora acabou de falar, pelo funcionário, realmente se aplica. Creio eu que É. seja por isso. Exato. Até complementando um pouco mais, né? A Daniela e o Douglas colocaram que a adaptação, tanto para funcionário como empresa, que é o que vocês também falaram. A Tatiane colocou que sempre escutou que o contrato de experiência, além de analisar o candidato no dia a dia, é para ver se a empresa e o candidato se adaptam mutuamente. E a Elisângela, acredito que seja para a adaptação de ambas as partes. Pois bem, é bem isso que vocês colocaram. Então, assim, é uma forma de o candidato saber que ele está no lugar certo, que a empresa realmente é para ele, ou que, às vezes, da mesma forma, a empresa saber se aquele candidato está ali. Mas aí vocês vão me falar, poxa, mas tá bom, é um contrato de experiência de 90 dias. Pode ser diferente disso? Então, voltando um pouco na legislação trabalhista, que eu acredito que vocês tiveram, a questão de 90 dias é a legislação que fala, é o máximo de dias de experiência que essa pessoa pode ficar, ela não pode ficar mais do que isso. Ela pode ser renovada 2 vezes, então, ou seja, eu tenho 45 dias, pode ser até, Daniele, pode ser mínimo de 45, não tem um mínimo. Se eu quiser colocar 30 dias, 25 dias, 20 dias, eu posso colocar. E aí eu posso prorrogar. Então, a pessoa fez 30 dias que eu coloquei, que a minha empresa determinou, 30 dias. Aí eu pego e coloco esses 30 dias, aí eu coloco mais 60 dias para completar os 90, ou mais 40 dias. Se eu colocar 40, não vai dar 90, 40 com 30, né, dá 70 dias. Só que o que acontece? Esses 40 com mais esses 30, não deu os 90, mas eu não consigo colocar mais 20 dias, tá? Então, na verdade, a gente pode colocar a quantidade de dias, desde que não ultrapasse 90 dias. Normalmente, as empresas usam 45 e 45, porque é um período mais adequado para você avaliar uma pessoa, né? Então, é por isso que é normal a gente ter esses 45 e 45. 30 dias eu acho muito pouco, porque fica uma semana para conhecer as pessoas, conhecer processos, se adequar. Depois, mais uma semana, só aí já foram, como são dias corridos, não são dias úteis, só aí já se passaram quantos dias, entendeu? São 15 dias já passado, em uma semana que ele ficou conhecendo as pessoas, às vezes é máquina, computador que não recebeu, senha que não recebeu, então, ou seja, só aí já passou uma semana, né? Então, às vezes a pessoa vai ter aí 15 dias e não deu para mostrar ainda o trabalho dela, né? Então, acho que 45 dias é um caminho aí a percorrer melhor, por isso que é o normal de ter as empresas 45 e 45, tá? Muitas vezes isso está no próprio sindicato, o sindicato diz que teria que ser 30 e 60, ou o próprio sindicato fala que 45, 45, então a gente não pode pôr um mínimo de 30, tá? Então isso também depende muito do sindicato, então tem que sempre olhar. E uma coisa que o Douglas comentou, oi, Elisângela. Elisângela quer falar? Não. Aí, o que o Douglas comentou ali, ele acredita que pode servir que a empresa tenha menores custos caso desligue o funcionário. Digo isso por causa da nossa legislação trabalhista, por causa dos diversos encargos que incidem na contratação e desligamento. Douglas, é isso mesmo, tem tudo a ver mesmo, tá? Eu vou elaborar aí a tua resposta, a tua forma de ser que você acha. Então, você não acha, não só acha, como está certo, né? Na verdade, essa questão do contrato de experiência é assim,
Se eu contrato uma pessoa no contrato de experiência e eu demito essa pessoa no último dia de contrato de experiência dela, eu não vou pagar multa de fundo de garantia, e além da multa, eu também não preciso pagar aviso prévio indenizado. Eu não vou indenizar o aviso prévio dela, tá? Agora, se ela ficou 45 dias comigo, o contrato de experiência dela são 90 dias. Então, inicialmente 45, podendo ser prorrogado por mais 90. Vamos dizer que você chegou lá no 90, vamos dar o exemplo do 90, chegou no 90. No 91º dia, você fala, puxa, essa pessoa não vai servir para mim, eu resolvi mandar embora. Aí entra o que o Douglas falou, né? Na verdade, você mandou essa pessoa embora no 91º dia dela da empresa, você vai ter que pagar o aviso prévio indenizado, você vai ter que pagar a multa de garantia para ela. Então, esse valor se torna mais caro. É isso que você quis dizer aí, Douglas, dizendo na prática, né, e nos nomes comuns que a gente tem de verbas rescisórias. Mas é isso mesmo, tá? Então, sempre, quando você tiver uma pessoa que ela está no contrato de experiência, normalmente as empresas colocam no contrato de experiência para avaliar esse funcionário e, se não der certo, desliga e aí os encargos são menores. Não é que seriam os encargos, né? Seriam as verbas rescisórias, os valores que eu pago a essa pessoa são menores. Então, tá certíssimo, Douglas, o que você comentou, né? Então, às vezes, essa questão da experiência, ela é bem controlada nas empresas. Isso, às vezes, tem a questão de contrato de experiência nas fábricas, e às vezes a pessoa, ela não se adequa, né? A própria pessoa, às vezes, não se adequa. E para ela também, se ela pedir a conta, né, ela não tem, assim, nenhum tipo de perda, e aí ela pode alegar, de repente, com numa outra entrevista que ela for, ou no currículo dela, ficou 2 meses só numa empresa, por quê? Isso é questão de que nós, como selecionador, aí ferramentas de recrutamento e seleção, a gente vai perguntar para o candidato, nossa, mas você ficou só 2 meses numa empresa, o que aconteceu? Você não passou na experiência? Olha o negócio que fica queimado, né, vamos dizer assim em português, claro, mas não é um queimado, você pode dizer, não, eu fiquei, mas eu não adequei, eu que pedi a demissão, ou realmente eu fui embora, a empresa não era nada daquilo que eu esperava, imaginava, enfim, né? Então, essas questões de experiência, isso tem muito no mercado, tá? Mas é isso mesmo, acho que vale a gente ter colocado esse parênteses até para vocês saberem, porque na área de recrutamento e seleção, na área de RH, nós somos questionados disso, que é o RH estratégico, né? Então, quanto mais eu conhecer do RH, mais eu consigo ser estratégico. Então, eu posso, ao invés de a gente contratar um funcionário, mas para que precisa fazer contrato de experiência? Então, vocês já sabem, né? Eu vou contratar uma pessoa está saindo de licença maternidade, vamos contratar um funcionário? Sim, mas você pode contratar um funcionário por contrato temporário, né? Por um contrato prazo determinado, desde que você prove que é por uma substituição de afastamento, de licença maternidade. Então, existem coisas que, mais que você conheça isso, é mais fácil de você ser um RH estratégico, tá? De vocês darem sugestões aos seus clientes internos. Bom, hoje a gente vai falar um pouco, então, a questão do candidato, né, do vídeo, então, a resposta seria sim, o candidato ideal é aquele que responde corretamente o que o selecionador quer ouvir, mas desde que seja sincero, tenha transparência e a gente consiga entender, tá? Se tiver dúvidas, me avisem, pode abrir o microfone ou escrever no chat. Quando a gente fala de processo seletivo, a Daniela até comentou a falar da seleção por competência, que é o chá, né? Competência é aquela questão de que a gente tem aptidão para cumprir alguma tarefa, alguma função. E aí a gente tem o nosso famoso chá. O famoso chá é aquela questão, chá mesmo, que se escreve, CHA, né, que eu acabei colocando aí no chat. Essa definição de competência, elas são baseadas aí no chá, que significa a letra C, conhecimentos, o H, que são as habilidades, e o A, que são as atitudes, tanto competências comportamentais, atitudes, né, a forma da pessoa falar, gesticular, as próprias atitudes mesmo da pessoa. Então, quando a gente fala em selecionar alguém, eu vou fazer uma seleção por simplesmente uma entrevista, ou eu vou fazer um processo seletivo pelas competências dessa pessoa, ou eu vou fazer um processo seletivo só pelo lado técnico dela, ou não precisa exigir conhecimento.
então eu vou fazer um processo seletivo só no bate-papo com ela, né? Então, aí você tem que avaliar a função, o cargo e a empresa. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de selecionar por competência hoje em dia, muitos funcionários e muitas empresas não estão mais olhando só o conhecimento da pessoa. Então, por exemplo, você tem 10 anos de empresa, você conhece muito a respeito de tal item. Você conhece muito de logística, você conhece muito de fiscalização, de área fiscal, tributária, área de RH, de departamento pessoal. Só que o que acontece? Suas atitudes, o seu comportamento, ele não é adequado para a empresa. Foge um pouco dos valores da empresa. A pessoa, por mais conhecimento que ela tenha, ela não fica na empresa, tá? Ela pode ser uma excelente profissional, extremamente competente, excelência em tudo, eficiente, eficaz, mas a pessoa acaba não ficando na empresa. As empresas hoje estão avaliando muito mais a questão de comportamento do que o próprio conhecimento. Por que isso? E até a psicologia explica também, né? Porque o conhecimento a gente ensina, o conhecimento, às vezes tem aquelas pessoas que demoram um pouco mais a aprender, precisa fazer mais vezes, precisa ouvir mais, precisa escrever sobre, precisa ler, se dedicar mais. Enquanto o outro, uma vez falado, já sabe, né? Então tem aquele tempo, aquele período de a pessoa aprender. Agora, a atitude, os valores, a ética, dificilmente a gente consegue ensinar. A pessoa não aprende. É muito mais difícil. O comportamento dela, ela depende muito dela querer. Então, é aquilo que a gente fala, motivação também. A motivação, não existe algo que eu consiga motivar vocês, todos agora abrirem a câmera. Eu não vou motivar vocês a abrirem a câmera. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Depende de cada um de vocês. Depende de cada um de vocês quererem ou não quererem, né? E o porquê disso? É a mesma coisa, a motivação que a gente fala de motivação de um estudo, de um curso, né? De estar ali com um colega de trabalho. Isso é a motivação. É a mesma coisa a questão da atitude. Eu não mudo muitas vezes as atitudes das pessoas, né? Então, às vezes a pessoa na entrevista, é claro que ela não vai falar que na entrevista que é tudo ruim, pô, que saco, né? O meu ex-gerente, minha empresa anterior, nossa, ninguém vai falar dessa forma, né? Só existe esses vídeos loucos que a gente às vezes assiste, né, em piadinhas, em algumas coisas que a gente assiste em fakes aí, contando sobre esses comportamentos, né? Mas dificilmente a pessoa vai falar algumas coisas. Se o seu gestor chamar você para fazer uma atividade pós o horário, te chamou às 8 da noite, você já estava em outro local, né? E de repente você precisa fazer aquilo e ele te obriga a fazer. O que você faz? Eu vou xingar mesmo, né? Que saco, ele me chamando aquele horário. Dinheiro que é bom nada. A gente não vai falar isso, né? Então, isso faz parte das nossas atitudes. Agora, tem funcionário que às vezes faz isso aos quatro cantos, ou virando as costas, né? Então, isso é muito, muito difícil. E aí, o que as empresas olham agora é mais essa questão de atitude e comportamento, tá? Quando a gente fala em conhecimento, é o saber, né? É uma formação acadêmica, é uma formação, é um idioma, é a questão teórica. Então, como é que eu identifico esse chá, que é o primeiro item, que é o C, que é de conhecimento, em um candidato, né? Com uma prova. De repente, eu posso fazer, eu quero que ele se expressa bem, eu quero que ele fale bem, para a área de atendimento, é uma recepção, e ele precisa saber escrever também bem, porque ele precisa, de repente, anotar alguns recados ou passar alguns recados para alguém, ou ele precisa conversar com alguns clientes. Então, eu vou verificar como é que é a dicção dessa pessoa, né? Aí é uma habilidade, é uma atitude dessa pessoa, de como que ela vai se comportar, mas o conhecimento de ela ser ágil em atender, em falar, isso é o conhecer. E eu consigo fazer isso num treinamento teórico, né? Então, para ela saber, se eu treinar como atende um telefone, se eu der um roteirinho para ela, ela vai saber fazer, né? Por isso que essas empresas de telemarketing, a gente tem alguém na sala que trabalha em telemarketing? Se tiver, me falam, por favor.
A gente tem empresas de telemarketing que não exigem nenhum requisito, nenhuma experiência profissional anterior para trabalhar, né? O William falou que ele trabalha numa empresa de telemarketing, a Tiele já trabalhou, a Gabriele já trabalhou, então reforçam comigo aí que, assim, quando a gente entra numa empresa de telemarketing, né, no atendimento, existe um roteiro. Então, nós mesmos já recebemos algumas ligações e que parece que é um robô que está falando com a gente, mas são as pessoas. Mas isso é a própria empresa de telemarketing que oferece os serviços, ou que oferece que faz cobrança, ou que vai oferecer o serviço, independente do que está sendo realizado pela empresa de telemarketing, existe um roteiro que o cliente que contratou aquela empresa faz. Né? Então, lá a Gabriele está confirmando. Ainda bem, viu, Gabriele? Não pensei que estava falando besteira, tá vendo? Então, assim, esse roteiro que existe, né? Esse roteiro as pessoas aprendem. Você vai dizer como que tem que fazer. É o saber, né? Então, assim, o saber, eu consigo dar um treinamento para essa pessoa e ela vai aprender. Então, por isso que não exige muito conhecimento. E é o primeiro ingresso aí para a área profissional, muitas vezes, de muitas pessoas, que é a área de telemarketing. Só que, além disso, né, o que que acontece, e aí vocês confirmam para mim, quem já trabalhou aí, eu tô vendo que essa primeira parte aí, ó, tá tudo confirmado, né? Agora, na questão de habilidade, o que que é habilidade? É o prático, é a vivência, é o domínio do que você está conhecendo. Então, se você recebeu aquele roteiro, né, e você vai ter que fazer para uma ligação, a sua primeira ligação você vai ficar nervosa, porque ainda você não decorou o roteiro, você ainda não está bem treinado, você está nervoso, né? Mas conforme você fez a segunda, a terceira, a quarta, quando você chegar na décima, você nem mais acompanha o roteiro no papel, você já sabe, você já está ali na prática. E aí é a questão do saber fazer, como é que eu faço isso, né? E aí é a questão da prática. Então, eu ensinei você o que era o roteiro e coloquei você na linha de fogo, coloquei lá você no telefone para atender. E aí você vai para a prática, e eu vou ver como é que é a habilidade desse candidato. E aí depois tem a questão de atitude, né? A atitude aí apresenta, né, os valores, apresenta os sentimentos, e aí entra a questão do comportamento humano. E aí vai depender de profissional para profissional e o querer fazer. Então, tem pessoas que entram em empresa de telemarketing e ama empresa de telemarketing. O Gustavo, a Daniele, e eu sei que tem mais pessoas aqui nessa sala, estudaram com uma moça que era supervisora da área de telemarketing. Ela ama isso. Ela ama a área de telemarketing, né? Então, ou a pessoa gosta, ou a pessoa odeia. Ou tá lá porque realmente precisa de trabalho, precisa fazer, ter a Lu, isso mesmo lá. Daniele confirmou, ela mesma, né? E o William também falou, sou supervisor, e ele gosta. Então, assim, tem que gostar. E aí, essa questão de atitude, que é a questão das emoções, é aí que vem a questão de quem gosta dessa área, que vem a questão das emoções. Porque se um cliente te xinga, o outro não quer, ou você tenta vender e oferecer algumas coisas por telefone, eu mesmo já recebi diversas ligações e a gente sabe que são de empresas de telemarketing. E às vezes os operadores, eles são treinados para fazer a primeira vez que ele está ligando e caiu para mim. E você percebe isso às vezes, né? Eu acabo até dando uma atenção para a pessoa, né? Esperando ela falar, esperando ela terminar de falar, mas muita gente corta, muita gente é estúpido, muitas vezes as pessoas xingam, né? Então aí entra na questão da atitude, porque aí é o profissional querer fazer e aí ele controlar essas emoções dele, que aí é o comportamento humano. E aí quando a gente fala, tá bom, então eu vou fazer um processo seletivo e quero enxergar essas coisas, quais ferramentas eu uso para enxergar esse chá de um determinada pessoa ou de determinado candidato. Como que eu vou usar isso? Como é que eu vou fazer? Então, o chá, o conhecimento é uma prova, é uma avaliação, que a área que você está contratando, seja a sua ou seja do seu cliente, ele vai fazer uma prova teórica. Essa prova teórica, ela pode ser uma prova escrita, ela pode ser uma redação, ela pode ser, enfim, ela vai colocar ali essa prova teórica, tá? As habilidades, como que você treina se a pessoa tem habilidade ou não, né? Como é que você identifica isso no processo seletivo? Qual é a ferramenta que isso pode te ajudar? Ou com algumas perguntas daquelas entrevistas estruturadas que eu comentei com vocês,
aqueles cases que a gente coloca, igual a gente viu aquelas questões, né? Me fala algo que você fez num projeto, me conta um pouco mais, né? Você já vai verificar, trabalhando sob pressão, como é que você atua. Se um gestor fosse muito bravo, muito nervoso, né, te colocasse na pressão, como é que você atuaria? Então, isso você consegue ver um pouco da habilidade dele. E a atitude dele, se você fizer uma dinâmica, você vai conseguir ver uma atitude desse candidato, tá? Então, são as ferramentas que a gente teria para identificar o chá, que são os conhecimentos, habilidades e atitude. A Elisângela, eu não tenho nada que reclamar, na empresa que trabalho, aprendi muito, e foi a empresa que me deu uma direção no meu potencial, e fez eu me tornar o profissional que sou, tá vendo? E às vezes, Elisângela, tem profissionais ou tem pessoas que não conhecem o mundo de telemarketing, eles escutam falar sobre telemarketing e acabam dizendo, o emprego no telemarketing, não vou não, é uma loucura, eu não vou trabalhar lá, mas nunca foi, nunca tentou, não teve a experiência, né? E pelo que você está o seu depoimento e do William, né, mostra que vocês gostam, né? E que de repente te deu a oportunidade, né? Te deu aí uma direção para o seu lado profissional. É interessante isso, né? Eu, no meu primeiro emprego, eu trabalhei numa empresa, era num banco, uma instituição bancária, e era só orientais, era só japoneses, né? E eu estava lá no meio deles. E essas pessoas, eles extremamente rígidos. Eles eram tomar café, não existia isso. Era 5 minutos para você levantar da cadeira, ir até o bebedouro e tomar uma água ou tomar um café. E se ficasse batendo papo, o japonesinho lá, o gerente, ele já ia atrás lá e falava, pode, rodinha, se desfazendo, vamos, aqui não tem rodinha. E hoje você vê em muitas empresas que as pessoas param meia hora, 40 minutos para tomar um café no meio do dia, bater papo com o amigo, né? Hoje nem tanto por conta da pandemia, as pessoas não estão tão próximas, né? Muitos até estão em home office, mas a gente vê muito isso, as pessoas pararem, né? E quando a gente fala de call center, né, de telemarketing, isso também não existe, né? As coisas ali são mais severas. E aí é o que ela falou, Elisângela, né? De repente me deu uma direção no meu potencial e como ela é hoje. Eu diria que esse pontapé inicial que eu tive também de uma questão tão severa é o que eu me tornei uma excelente profissional aí de referência, enfim, que tem em alguns locais o meu nome. Então, assim, isso é interessante, né? E às vezes não importa a função, a empresa, né? Depende muito da gente também, é a atitude nossa, é o querer fazer. A Tchelle colocou que ela também trabalhou muitos anos em call center, teve sérios problemas com crise de ansiedade e tomei remédio, fiz acompanhamento com psicólogo e tudo. Hoje, graças a Deus, trabalho na área financeira. Olha lá, a Tchelle já teve uma experiência um pouco diferente dos demais, né? Ela já ficou com problemas de crise de ansiedade, né? Tomou remédio, teve aí algum tratamento, hoje ela está numa outra área, né? Embora a área financeira também não é tão fácil assim, né, Tchelle? É uma área cheia de números, pressões, enfim, cobranças, né? Mas é mais tranquila, talvez, do que um call center. Mas o call center é uma área muito ativa, é uma área... Eu já visitei uma empresa de call center, já fui também fazer consultoria na Teleperformance, então, assim, é uma empresa muito ativa, você vê ali as áreas de call center, né, as equipes, e é uma equipe totalmente acelerada, né, uma equipe bastante aí. Então, realmente, como a Thierry está falando, né, essa questão aí da ansiedade é bem isso, ela pode provocar essa loucura toda aí de call center, pode provocar isso mesmo, né? Então, entendido aí a questão do chá, se vocês quiserem aí colocar, né? A Tchelle coloca que ela gosta muito financeiro. Que bom, Tchelle, é muito importante nós estarmos na área que nós gostamos, né? Fazer aquilo que a gente gosta é a melhor coisa que se tem, né? Pro, Oi, Mônica. posso levantar uma dúvida? Pode, claro, deve. Só que não é por mim. Ele veio me perguntar pelo fato de eu estar fazendo RH. Tá bom, Assim, faz. ele é assistente administrativo na Renner. Tá. E ele perguntou se ele tinha direito de férias. Aí a moça falou que sim, que ele tinha um período de 30 dias de férias, só que ele não iria receber esses 30 dias. Eu achei super estranho. Mas quando foi isso? Foi recente agora, ele falou, porque assim, faz 1 ano que ele tá trabalhando lá e ele foi perguntar das férias, se ele podia agendar e tal.
E a moça falou que ele poderia sim agendar, mas que ele não recebia esse período. Ele recebeu, ele agendou, ele tirou essas férias ou não, nesse período Não, agora? porque ele ficou com medo de ficar sem o salário dele, né? Tá, então vamos lá. Deixa eu te contar duas coisas aí, acho que é importante até para os demais aí. O que aconteceu agora na época da pandemia, tá, Mônica? Existiu uma medida provisória que o governo sancionou, dizendo que poderia ser concedido férias, porque assim, os comércios todos fecharam, né? Muitas lojas fecharam, não teve mais. O caso da Lojas Renner foi bem atípico também, porque as lojas se fecharam, não houve, né, como trabalhar, nem home office daria. Então, o que houve aí de medida provisória, que foi criado imediatamente pelo governo? Eu não lembro se foi exatamente em março ou em abril, não lembro exatamente a data, tá? A medida provisória, ela veio permitindo algumas coisas. Uma delas é as empresas concederem os dias de férias de descanso para o funcionário e pagar 1/3 de férias lá no mês de dezembro, junto com o 13º. Se a gente parar um pouco para pensar, Mônica, olha só, as férias não é um dinheiro a mais que eu ganho. As férias é um adiantamento de um mês que eu estarei de férias. Então, se eu sair de férias do dia 1/11 a 30/11, eu vou receber no final de outubro o meu salário de outubro e vou receber o mês de novembro antecipado, chamando férias. Porque eu não estou trabalhando aquele mês, eu estou descansando, mas eu estou ganhando. Então, quando eu volto em novembro, eu não tenho nada a receber, e aí eu tenho os descontos ainda a pagar, né? Então, o meu salário, ele é as férias, é uma pura ilusão quando a gente fala, vou tirar férias para levantar dinheiro. É pura ilusão isso, que a gente não levanta dinheiro, né? Por que a gente não levanta dinheiro? Porque eu tenho esse cenário de uma antecipação do meu pagamento de novembro. Em novembro eu não recebo nada. Então, houve uma medida provisória que eu poderia fazer esse pagamento nesse momento, tá? Das férias, o pagamento do salário dele ele ia receber normalmente. O que diferencia quando a pessoa sai de férias? É aquele 1/3 de férias. Esse 1/3 de férias estava sendo permitido pagar até dezembro desse ano. Então, ele poderia ter saído, a Renner provavelmente a pessoa do departamento pessoal talvez não soube explicar desses detalhes, dessa forma, mas estava sendo possível fazer isso com as empresas, tá? Então, o governo liberou isso para as empresas poderem conceder aí essas folgas, essas liberações, sem o funcionário ter um certo prejuízo. E sem a empresa também ser prejudicada. Imagina você conceder férias para todo mundo da Renner. Ela talvez não teria dinheiro para bancar as férias de todo mundo. Mas o salário de novembro ele receberia normal, que seria as férias dele. E 1/3 de férias ele receberia só lá em dezembro, entendeu? Sim, só que assim, como a menina que toma conta do RH, ela mandou um áudio para ele falando que ela não nessas condições. Falando que assim, como ele recebe um salário, acho que de 1.200, assim, essa seria a remuneração dele. E se ele tirasse esse período de férias, como a senhora explicou, ela não falou dessa forma. Ela falou que em período de descanso ele não iria receber e assim que ele voltasse a trabalhar, ele ia receber só apenas os dias trabalhados. Eu falei para ele, eu acho que tá meio errado, porque você recebe o seu salário, né, e o mês adiantado, certo? Você recebe, vamos dizer que ele sairia de férias no 1/11. O que ele vai receber? Outubro ele recebe, porque ele trabalhou o mês de outubro inteiro, Sim. e o mês de novembro ele também recebe antecipado. É isso. Quando chega em novembro, ele não tem valor. Sim. É isso que ele deveria receber. Eu acredito que a Lojas Renner, eu já fiz consultoria na loja Renner, a loja Renner está sempre em todos os áudios que eu estou junto com o meu sistema de folha, eles também usam o mesmo sistema de folha que eu, eles participaram de vários treinamentos do que eu participei também, tá? Eu acho pouco provável, assim, talvez não foi muito claro, a comunicação talvez não foi tão explicada para essa pessoa, para esse seu colega, tá? Mas, na verdade, eles também entraram nessa metodologia de pagar 1/3 só em dezembro, porque eles participaram do treinamento e eu sei que eles questionaram sobre isso, porque eu estava no treinamento. Então, assim, é bem provável que não foi aí esclarecedor, vamos dizer assim, né? Mas é como você falou, ele teria que receber, mas aí, nesse momento da pandemia, nesse momento da medida provisória que estava em vigor, hoje não está mais, tá? Hoje não adianta.
Hoje, quando você sai de férias, 2 dias antes, você tem que receber seu dinheiro, tá? Se você vai sair hoje de férias, então você teria que ter recebido seu dinheiro na segunda-feira. Se você vai sair segunda-feira de férias, dia 26, amanhã você já tem que receber seu dinheiro. Amanhã ou sexta, se sábado é um dia trabalhado, é considerado dia útil para a empresa, tá? Então, assim, isso é o que acontece hoje. Na pandemia, poderia ter saído de férias, ele receberia somente o mês de salário outubro, no final de novembro ele receberia o salário dele, o pagamento dele, mesmo sem ter trabalhado, tá? É isso que deveria acontecer, né? Então, acho que não foi muito explicado, talvez, tá? Mas a Renner, pelo treinamento que eu estava, eles estavam bem engajados lá, preocupados para fazer todas as parametrizações. Tá bom, obrigada. Não acho, mas qualquer coisa depois você me fala. Tá Pode bom. falar, Daniele. Prof, pra gente, pelo menos onde eu trabalho, é desse modelo de pagamento sempre. A gente tem uma lei, então, em vez de ser antecipado, um exemplo, eu vou sair agora de férias, dia 1º de novembro. O mesmo exemplo que a senhora deu. Quando chegar no 5º dia útil de novembro, eu recebo o meu pagamento dos 30 dias de outubro normalmente. Certo. Só que quando chegar no 5º dia útil de dezembro, eu recebo o pagamento normal de novembro, mais um terço. Eu me adaptei dessa forma, em vez de receber os dois, o antecipado, e depois voltar um mês sem. Mas isso é algo do sindicato de vocês, né? Alguma coisa de questão o nosso é lei. né? É lei, o nosso é lei, porque a gente não tem sindicato, sabe, né, professora? Já contei a história para a senhora, é porque vocês vocês são do estatutário, isso. Isso, então, e é aí tem essa interessante legislação diferenciada. É legal, isso no primeiro ano eu achei difícil. Mas é melhor. Como que eu vou sair e não vou ter? E demorei para entender, até me explicarem que quando eu voltasse... Mas, na verdade, Daniela, eu acho esse formato muito melhor para todos nós como funcionários e como empresa. Eu me adaptei muito bem agora, depois desses 4 anos que eu entendi, porque é muito bom. O que acontece? Imagina você saindo de férias dia 1º de outubro, e aí você recebe o teu salário no 5º dia útil, e aí logo na mesma semana ali você também está recebendo já o teu pagamento de férias. Então você acha que você está super bem de grana. Aí você gasta, e aí o que acontece dia 30 de novembro? Você não tem pagamento. Se você não for uma pessoa controlada, a gente gasta. Essa é a verdade, né? Então, às vezes, dessa forma que você tem aí a lei do estatutário, ela facilita, tanto para a empresa quanto para os funcionários. E isso veio à tona agora na medida provisória, mas ela não está mais em vigor, ela já caducou. Então, foram só nos 3 primeiros meses que poderia ser feito isso. Hoje não pode mais. Então, hoje a pessoa sai de férias e tem que pagar 2 dias antes. Tem aquela questão da mudança, que pode parcelar as férias, isso é colocado em vigor pelas empresas? Que você... Parcelar férias pode. Pode parcelar, que você paga um tanto, a empresa depois paga um tanto, ou você tira tanto, está em vigor, tem empresa que trabalha dessa forma. É a reforma da... Reforma trabalhista. Trabalhista, né? Isso mesmo, isso pode. Tá bom, obrigada, professora. De nada, imagina. Ó, o William colocou aí, né, que assim, peraí que a gente vai ver ali. A Gabriele, também depende da forma que a empresa trata os operadores. Trabalhei 2 meses em um call center e quando saí de lá fiquei triste. Então, olha que interessante, né? Então, uma ficou depressiva, ficou à base de remédio, a outra ficou muito feliz, a outra gosta, né? Então, depende de cada um mesmo. E o William já colocou, né? Já vi casos de todos os tipos. Acho que depende muito como a pessoa encara o desafio e como ela se porta diante das situações. Cada pessoa tem um perfil, um comportamento. Pois é, William, de repente, para uma pessoa que entra, assim como você, como a Lu, que amam, né, que gostam, está como supervisor, enfim, e vocês gostam de desafio, vocês gostam de enfrentar aquilo, e quando as coisas saem bem, né, aquela emoção, aquela coisa, isso dá um gás, isso te motiva. Em compensação, tem pessoas que, de repente, não enxergam dessa forma, né, que aconteceu aí com a nossa colega. E aí a Gabriele triste, já na outra que fiquei 5 anos, tive os mesmos problemas que a Tiele. Pois é triste mesmo, né? E o Douglas colocou doce ilusão. Aí a Thaís, professora, meu celular está descarregando, estou no trem, vou ter que sair, boa noite a todos. Que pena, né? Então a Thaís depois assiste aí a aula gravada. Mas quando a gente fala nessa questão de gestão por competência, a gente tem que olhar e gerir profissionais que trazem, né, um maior retorno ao negócio. Então, como vocês falaram, né, como o William disse, eu gosto,
né? E às vezes nós, como selecionadores, a gente tem que entender isso, como que a gente está sendo, como é que a gente vai identificar um candidato, né, que realmente gosta. Então, essa gestão por competência, a gente consegue ver aí uma excelência, uma oportunidade de melhorias, né? E aí é uma gestão moderna, foca nos negócios, foca no mercado, no desenvolvimento das pessoas, né? Então, quando a gente fala em gestão de competências, eu não vou fazer só um processo, eu também tenho que gerir as competências daqueles meus funcionários ativos, né? Não posso me preocupar só de quem está entrando, e quem está lá já? Oi, Igor, você quer falar? Boa noite, professor. Boa Tudo bem? noite. Tudo, e você? Então, tudo bem. Então, eu estava analisando a questão dos telemarketing, né? Aham, Engraçado que o recruta, eu já trabalhei um tempo, né? Fiquei um mês na Teleperformance, tá. Loucura que é total. definitivamente, não é nem pela questão da loucura, que definitivamente não era o meu perfil mesmo, né? Eu trabalhei na área Tá. de negociação. Mas o que eu notei interessante, principalmente no setor de recrutamento, é que eles não fazem muitas exigências, né? A gente passou por umas dinâmicas de, tipo, pessoas de diversos perfis participaram da dinâmica e eles contrataram mesmo assim. Será que isso não dificulta, assim, a eficiência, sei lá, por, assim, abranger diversos perfis? Era Com isso que eu ia falar, certeza, Igor. professor. Eu ia Com falar, certeza. desculpa intrometer, Pode falar, é Gustavo. justamente isso que eu ia falar. Tipo assim, eu nunca trabalhei em call center, né? Mas eu ficava muito próximo do call center do lado de onde eu trabalho. E eu era responsável de de pegar os números lá do pessoal e fazer aqueles indicadores e mandar. Era um dos meus to-dos lá e eu fazia isso daí, né? E assim, era justamente isso que o Igor estava falando. Não tem um perfil, mas profissionalmente tem um perfil. Eu vou te falar porque assim, tem gente que se dá muito bem trabalhando em call center. A gente até brincava lá entre nós, falava assim, ó, esse daí é rato de call center, porque lá tem, não sei se todos têm, né, mas pelo menos lá do Palmeiras tinha um que a gente ia assim, os melhores, os que conseguia reverter cancelamento, Uhum, os que conseguia mais vender, eles ganhavam pontuação, os que não chegavam atrasado também ganhavam um tipo de pontuação, e no final do mês eles ficavam disputando entre eles ali. E assim, e teve uma época que a gente foi feita uma limpa, né? Lá, uma limpa não, né? Foi feita uma renovação uhum, do laborador, mandou muita gente embora e contratou as pessoas. E assim, das pessoas antigas, tinha que das pessoas que era, tipo, o apelido que a gente colocou era os ratos de call center, e falava, meu, esse menino, essa menina, ela vende bem, ela sabe conversar, ela leva jeito para isso. E quando chegou essa nova leva, chegou uma galera que, assim, não era perfil deles, você via que, assim, tinha pessoal com outro perfil totalmente diferente, e tinha um outro pessoal que chegou também que você já via que fala, esse cara aqui com certeza trabalhou em outro call center. Esse cara aqui, ele não veio com essa lábia, essa facilidade de ligar com a pessoa e de conversar. uhum. Isso, assim, ele com certeza ele trabalhou. A gente conseguia identificar em 20 minutos, uma hora olhando ele, atendendo esse cara aqui, ele já trabalhou no call center, isso aqui, ele vai se dar bem, ele vai ficar aqui bastante tempo e vai conseguir ser um dos primeiros lá naqueles rankings deles lá. A gente já sabia quem que ia ser os primeiros. Mas, assim, eles não têm um perfil, assim, se você olhar fisicamente, é totalmente diferente uma pessoa uma da outra. Você olha e fala, meu, Uhum. bem diversificado, assim, o estilo dela, né, assim, Sim, quem sabe trabalhar no call center, ele é diferente da outra pessoa que não sabe, que está começando agora. sim, é diferente. Professora, Pode falar, que aí eu complemento depois o que o Igor e o que o Gustavo falou. Pode falar, Daniela. nesse caso, professora, eu acredito que depende da área que o call center atua. Porque, um exemplo, eu já fui funcionária de call center. Eu trabalhei para a NET e para a Natura, no início da minha carreira profissional. E, assim, para trabalhar para a Natura, o atendente, ele tinha que ter experiência e ele tinha que ter um perfil. Para você entrar numa área de um call center, de uma área bancária, diretamente pelo banco, não falo terceirizado, porque eu tenho amigas que hoje galgaram outros cargos, mas entraram pelo call center, né? Bradesco, Itaú, Porto Seguro. Então, assim, tem uma questão de ter um perfil, sim, creio eu, pelo menos pelas experiências que eu tenho, né? É diferente de você ir atender, não menosprezando, mas o varejo.
né, até para fazer o atendimento pro banco, diferencia os perfis de funcionário, de quem atende varejo, de quem vai atender um cliente personalité, de quem vai atender um cliente. Existe uma questão, sim, creio que hoje, né, mais voltada para essa área de um perfil de um profissional, mesmo ele sendo de uma hora de call center, para um atendimento. Sim. Vamos lá, bem colocado, tanto o que o Igor comentou, começou aí, o Gustavo complementou e a Daniele também. Então, vamos lá, já que a gente está aprendendo essas técnicas de ferramentas, né, de recrutamento e seleção, e vamos se colocar um pouco aí que a gente precisa fazer um processo seletivo de alguém para a área de call center, tá? Diante de tudo que vocês conheceram, e a gente até voltar um pouco do que a gente estava falando do chá, o que acontece? O exemplo que o Gustavo comentou é um exemplo de que a gente coloca aí de um call center específico dentro da própria empresa, né? Então, lá onde ele trabalha, é um call center que tem ali da própria empresa. Então, essa empresa, eles contratam algumas pessoas ali, e essas pessoas vão ali vender algo, cobrar, enfim, né? E vão fazer todo esse processo aí de marketing, né? Telefonar e tal. Então, existe outros call center, que são as grandes empresas, a Atento, por exemplo, a Teleperformance, entre outras, que o que eles fazem, né? Eles vendem a prestação de serviços para os grandes clientes. Então, por exemplo, o Mastercard, o Visa, a Alelo, na verdade, a maioria desses call centers, né, bancos, como você falou, que a Daniele comentou, são call centers que são oferecidos e ofertados para uma empresa, e a empresa terceiriza, modo de dizer, esses serviços, né? E aí entra a SLA, que a SLA é o tempo de resposta, tempo de retorno, num contrato, existe as questões das metas, e existe uma questão aí toda dessas empresas que estão ofertando esses trabalhos. Independente de ser banco, propriamente da própria empresa, ou uma terceirizada, como o Igor falou, os perfis, as pessoas acabam contratando perfis totalmente diferentes, não é aquela questão de você ter um determinado perfil igual, né, e a gente sabe que o trabalho do telemarketing tem que ter um perfil, tem que ser pessoas dinâmicas, tem que ser pessoas que gostem daquelas questões de pressões, que cumpram metas, que não se perturbem, senão entra numa questão de ansiedade e questões aí de tomar remédio, psicólogos, que não se perturbem com as cobranças, entendeu? Então, existe um perfil, sim. Mas o que acontece, Igor? É uma área que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque a gente tem pessoas que gostam, e é uma área que, às vezes, as pessoas já criaram aqueles rótulos que é ruim. E, na verdade, o que é ruim para você não é ruim para mim, né? A gente viu aí até os depoimentos dos próprios alunos da sala, que tem pessoas que gostam, trabalham ali e gostam. E é como o Gustavo falou, tem pessoas que está no sangue fazer aquilo, está naquela questão de querer fazer. Então, como o Gustavo falou, o perfil, a pessoa tem que conhecer. Ela não conhece, já começa daí. A maioria, eles não exigem conhecimento. A habilidade, aí que a gente teria que ter como processo seletivo, eu fazendo um processo seletivo, eu iria buscar um perfil desses candidatos exatamente nisso. O conhecimento, eu aplicaria uma prova de conhecimento para ver se eles têm rapidez em aprender, identificar se ele aprende rápido. Então, de repente, você faz uma dinâmica com essa pessoa, com várias pessoas, mostrando a questão de alguns exercícios para mostrar se ele tem habilidade de aprender, né? Então, é isso que a gente precisa entender nesses perfis de telemarketing, porque são pessoas que, na verdade, são pessoas mais bem jovens, que nunca trabalharam, e é o primeiro ingresso ao lado profissional. Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe o que é. Então, as empresas têm que ter esse cuidado, e acaba não tendo. E aí, o que acontece? Só perdeu dinheiro e tempo, porque você foi uma pessoa que você entrou lá, você não gostou. Talvez, como você falou, se as empresas criassem um perfil que eu procuro, que eu identifico para dar certo, que existe esse perfil para essa área, assim como para outros, a gente conseguiria, essa empresa conseguiria fazer mais assertivo o processo. São essas técnicas e ferramentas que a gente tem que para identificar, entendeu? Ficou mais claro aí, Igor? E acho que era isso a dúvida que você ficou, né? Talvez essa empresa não tivesse essas técnicas, né? Não, sim, é que assim, eu entendo a teleperformance,
2012, né? Então faz Aham. 8 anos. Então eu não sei como está agora o processo. Deve ter ficado mais concorrido, né? Mas lembro que na minha época, tipo, foi muito fácil ingressar na Teleperformance e quando nós ingressamos, nós tivemos um treinamento de mais ou menos um mês, né? Tá. Só que mesmo com o treinamento, mesmo com as ferramentas que eles disponibilizaram, teve pessoas que ingressaram e não ficaram nem 2 dias. Sim. Já ouvi dizer isso 2 mesmo. dias. Aham. Tipo, as pessoas ficaram 2 dias, falaram, não é para mim, e largaram. Então, assim, foi um processo diferenciado, né? Acho que foi um processo bem diferenciado que eu participei, assim. Uhum. Mas, pois é, mas aí você tem que, a selecionadora, né, é o dia de vocês, se vocês se tornarem os selecionadores, ingressarem nisso, ou mesmo se vocês forem líderes ou em uma empresa, empresários, enfim, você fazer um processo seletivo, isso tem que ficar claro, qual é o perfil do candidato que você está procurando, né, porque senão a gente não vai conseguir, e aquilo que a gente viu um pouquinho antes, né, aquela questão do candidato que responde o que a selecionadora quer ouvir, mas será que aquela pessoa também está sendo sincera, está sendo transparente, né, e de repente ele respondeu o que queria ouvir, e falar, ele é o candidato, é a melhor coisa, e na verdade não é, né, então isso tem que ter cuidados. Então, assim, aquelas entrevistas que a gente viu estruturadas, né, talvez ali vocês conseguiriam identificar algumas pessoas, e como que você, assim, existe, como o Igor já me questionou várias vezes, eu acho interessante isso, porque eu também sou de uma área de legislação, e para mim teria que ter, né, a condução de um processo seletivo, ter algumas regras éticas, e se não forem cumpridas, ter penalidades para a empresa. Eu sou super partidária disso também, Igor, porque existe um desrespeito muito grande, né, e infelizmente não existe, não tem. Então, assim, quando a gente fala nessa questão de processo seletivo, eu acho que as empresas, né, elas teriam que ter, que é o que eu sugiro, é ter aquelas entrevistas estruturadas, de fazer as mesmas perguntas para todos, né, dinâmicas saudáveis, não dinâmicas, né, aquelas dinâmicas imita um cachorro, imita um macaco, né, o que você quer ser, enfim, algumas coisas assim absurdas, que você deixa aquela pessoa totalmente constrangida numa dinâmica, então teria que ser dinâmicas que fossem, assim, que você consiga identificar algo do candidato, das competências dele, por exemplo, né, e que você também seja extremamente ético e identifique também. Então, acho que são esses fatores que deveria ter de ferramentas. Essas ferramentas, elas são aplicadas para qualquer tipo de situação, para qualquer empresa, para qualquer vaga, né, seja uma vaga de baixo escalão, operacional, administrativo, né, corporativo, gerência, alta gerência, você consegue fazer, sim, esses mesmos processos. Né? Então, quando a gente fala da gestão de competências, não somente os candidatos novos que estão ingressando, que eu vou identificar isso, mas eu também tenho que gerenciar e avaliar os funcionários que estão dentro da empresa, porque é como a gente falou desde o início, eles podem ser, né, o Henry Ford mesmo fala isso, que é o rapaz que é o CEO da Ford, ele mesmo fala isso, que eu preciso ter uma pessoa, quando eu promovo alguém, né, saia um diretor da empresa, seja por aposentadoria ou porque ele quis sair, que eu promova, que eu contrate um novo aprendiz, um novo estagiário, um novo assistente, auxiliar, porque eu sei que o diretor, né, o presidente, vai ser todos, aí vai ser cascateado e todo mundo sendo promovido. Isso é o melhor, né? Então, na verdade, quando a gente fala em gestão de competência, esse é o melhor caminho, né? Que a gente tenha fazer essa gestão. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto no candidato, mas e aquele que já está lá? Ele também pode ser um candidato para uma vaga amanhã, uma vaga superior à que ele está hoje. Então, eu tenho que fazer essa gestão de competência, né? E é importante a gente fazer essa gestão de competência e dizer que o funcionário está sendo avaliado por isso, e aí a gente vai informar isso, fazer uma comunicação para os funcionários, né? Porque o dia de amanhã você vai estar usando isso num processo seletivo. Então, você vai colocar que existe, sim, as avaliações de competências dele, você vai colocar, a sugestão é que você tenha ali um slogan, uma carinha, né, para a pessoa identificar que, de repente, aquele símbolo, né, aquele logo, significa que é aquela comunicação de RH ou a comunicação sobre a avaliação dele, né, colocar isso em quadro de aviso, em murais, e aí conscientizar que cada tipo de negócio, que cada área, que cada departamento necessita de profissionais diferentes.
Então, não que eu fale, eu vou dizer assim, preciso de um analista administrativo. Só que esse analista administrativo, ele pode ser diferente, os perfis que eu preciso entre as áreas. Então, é interessante que cada área tenha a sua própria característica, o seu próprio desenho desse analista e dizendo qual é o perfil. Quando eu tenho isso tudo desenhado, fica muito mais fácil de eu fazer um processo seletivo. Então, vocês já participaram de N processos seletivos e, de repente, é essa questão que o Igor falou. Ele participou de um processo seletivo lá atrás, em alguns anos aí passado, em uma empresa de telemarketing, um processo seletivo que marcou aí para a vida dele, profissional, para a trajetória, né, que foi diferente. Então, assim, cada empresa tem a sua forma de fazer, né, não existe uma regra, uma receita de bolo. Então, como a Daniele falou, vai depender da área que a pessoa vai atuar, vai depender do perfil que a gente precisa, né, e é interessante que a gente mostre que, para os líderes das empresas, que existem esses perfis, que esses perfis, eles são desenhados, que esses perfis são considerados, seja numa avaliação interna, externa, enfim, mas tem que ter, né, e aí você identifica também o negócio. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou da Teleperformance, eu sou uma supervisora e vou mudar agora, eu trabalhava, eu cuidava da parte da Natura, vendas, e agora eu tenho que trabalhar na área de cobrança, né, da Natura. São coisas diferentes, são negócios diferentes, né, talvez a venda eu tenho que ter habilidade de vender, é como o Gustavo falou, lá onde ele trabalha, a pessoa tem habilidade para a venda, a outra pode ter habilidade para negociação, e isso somos nós, pessoas, né, eu, por exemplo, sou extremamente apta a fazer toda essa questão de ter aí do meu trabalho em folha de pagamento. Agora, será que eu sei vender o meu departamento? Será que eu sou boa para essas negociações? Talvez não. Eu sou mais a questão de legislação, da regra de negócio, de 1 mais 1 igual a 2. Agora, quando existe a flexibilidade, eu já não consigo, porque eu estou travada na legislação. Então, são coisas que a gente tem que mapear essas competências de cada um e colocar essas pessoas no lugar certo. Isso é um processo seletivo e isso é, na verdade, a gente considerar o melhor processo, né, seja interno ou externo. É difícil? Claro que é difícil, né, porque a pessoa ela pode estar, às vezes, muito nervosa num processo seletivo e ela não consegue expor os sentimentos dela. Às vezes ela não consegue nem fazer a prova que você tem de teoria, ela vai mal, né, então isso pode acontecer, tá? A Daniele comentou, por meio do desenho de cargos e salários que fizemos, verdade, nós fizemos a aula de cargos e salários, quem teve comigo, a maioria que teve, e a gente fez um desenho de cargos e salários, isso mesmo, a descrição. E ali diferenciava os cargos por meio de atribuições, formações e as necessidades. E assistente, com a mesma nomenclatura. Exatamente, Daniele, é exatamente isso. Se as empresas elas têm um departamento de cargos e salários, onde tem aquele desenho, aquele formulário que nós criamos em sala de aula, é ali que ele vai pegar os requisitos, né? Esse formulário, para quem não conhece, quem ainda, né, não passou por a disciplina ou não teve aula comigo, nós desenvolvemos uma descrição de cargos e salários, onde nós colocamos ali o que era aquele cargo, para que ele existia, o que diferenciava. E aí, às vezes, a gente encontrou 3, 4 cargos, assistente administrativo na mesma empresa. Só que um ganha 1.000, outro ganha 2.000, outro ganha 3.000. Por que isso? Porque tem atribuições diferentes. Tem, às vezes, o sigilo da informação, o comprometimento com alguma atividade, então acaba tendo essas questões de nomenclaturas iguais, porém tem atribuições diferentes. E isso é identificado através desses formulários. Vamos dizer que você vai prestar serviço de consultoria, de recrutamento e seleção, existem várias pessoas. Então, existem muitas empresas que elas não têm um departamento, um psicólogo ou alguém de recrutamento e seleção para fazer um processo seletivo. E, de repente, te conhecem, você faz consultoria, você consegue identificar para mim, eu estou precisando de 20 candidatos para trabalhar lá na Teleperformance. Aí você vai falar para ela, tá, qual é o perfil desejado? Se a pessoa não tem o perfil desejado, se não tem a descrição de cargo e salário, já complica para a vida da gente, para dar essa consultoria, para encontrar o candidato correto. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro é identificar. Eu não tenho esse cenário. Tá, então me fala, como é que é a área? Ela é dinâmica, não é dinâmica, tem pressão, é resultado, é meta, é muito dinamismo, é proativo, o que você precisa?
me passa as qualidades que você precisa. A partir do momento que você tem esse desenho, aí sim você começa a fazer o seu mapeamento, aí que você começa a fazer as suas entrevistas, tá? Esse é o cenário. Na aula que vem, eu falo sobre gestão de competência e como que a gente faz esses subsistemas, né? Aí a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, eu acho que até aqui, se vocês tiverem dúvida, me questione, mas essas questões de processo, de ferramentas de recrutamento, para a gente contratar uma pessoa com identificar o chá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, independente se é uma entrevista apenas, eu tenho que entender o perfil. Qual é o perfil desejado, né? Senão a gente não consegue nunca fazer esse processo seletivo, ok? Já são 10h03, a gente está aí no limite do nosso horário. Eu gostaria de dar alguns recados para vocês, antes que a gente termine aqui a aula de hoje. As pesquisas ainda estão disponíveis, então quem não respondeu, responda as pesquisas, é extremamente importante. Se alguém tiver dúvida de acessar, de como responder, me fala aí no chat, eu abro o microfone, eu apoio vocês de como que a gente faz, tá? A atividade que a gente fez a semana retrasada, eu dei o feedback no começo de aula, e já corrigi de vocês. A dessa semana que eu dei, que foi da semana passada, estava aberto até hoje, né? Então, quem já fez já tem lá os resultados. Eu dou feedback no começo da próxima aula dessas questões, a gente fala um pouquinho, antes de eu ingressar no conteúdo. E a atividade de hoje também já está lá no Que Mágico para vocês fazerem, tá? Então, façam até quarta-feira que vem. A semana que vem, que é o final do mês de outubro, é a avaliação, que é aquela que é a avaliação continuada 3. Então, essa avaliação, vocês não podem perder por nada do mundo, porque senão vocês acabam ficando sem a nota. Ah, professora, mas eu faço todas as semanas, eu faço uma. Ok, essa reforça teu aprendizado, essa faz com que, se você precisar de alguns pontos lá no final do semestre, eu darei, avaliando todas elas, olhando pelos cadernos de vocês, se vocês realizaram, se não realizaram, é aí que eu vou lá arredondar a nota, enfim, fazer todo o processo aí de dar aquele pontinho a mais, né? Agora, a avaliação continuada, ela vai ser feita na próxima semana, tá? Eu disponibilizo na própria semana, no próprio dia 28 eu disponibilizo para vocês, tá bom? Encerramos a nossa aula, desejo a vocês um excelente final de noite, um ótimo final de semana. Se alguém tiver dúvida, abre o microfone e pode me perguntar, e a gente encerra a aula, tá bom? Professora, Pode perguntar. eu posso, mas não tem nada a ver com uma aula, é uma dúvida que surgiu hoje no meu trabalho, eu posso fazer essa pergunta para a senhora? Pode, deixa eu ver só se alguém tem alguma pergunta aqui, que aí eu já paro de gravar, que aí não fica tão pesada para quem vai assistir depois. Perfeito. Alguém mais tem uma pergunta do tema de hoje? Não, professora, boa noite. Boa noite, Igor. Obrigada pelas participações, viu? Gosto muito disso. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.